Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui, em nome do Senhor Jesus, para louvar ao Senhor, para ler a Sua palavra e buscar a presença de Deus em oração, porque precisamos de ouvir a palavra de Deus, precisamos do alimento espiritual para a nossa vida e nós queremos louvar a Deus por este momento. Estamos aqui, através do celular, comunicando a palavra do Senhor aos irmãos, amigos que, porventura, estão nos ouvindo e nos vendo agora. Está aqui o presbítero Miguel, que está falando agora, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Caicó, reverendo de Araújo, pastor da igreja, e também estamos aqui colaborando conosco o diácono Josimar, da Igreja Congregacional. Não é isso? Então, Deus nos abençoe e eu convido aos irmãos para fazer uma breve oração. Amém. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai amado, e te agradecer por este dia abençoado que o Senhor nos deu e esta maravilhosa oportunidade nesta noite de podermos, Senhor Deus, ter a liberdade de, Senhor Deus, cultuar o Teu santo nome, de apresentar, Senhor Deus, ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, e também, Senhor Deus, acima de tudo, queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que nos edifica, que nos conforta e que nos ilumina. Abençoa todas as pessoas, nossos irmãos e amigos, que estão agora, Senhor Deus, na escuta, estão ouvindo, Senhor Deus, a nossa programação. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conduza a todos a uma compreensão clara da Tua vontade e da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. E seja o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, a operar em nós e através de nós. Nós oramos no nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós queremos ainda também fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 17, versículos de 15 a 16. Samuel, 2 Samuel, capítulo 17, de 15 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: Não passes essa noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que está com ele. Aqui, meus irmãos, é uma palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, onde, quando a gente vê o contexto dessa palavra, nós vamos entender que Davi, melhor dizendo, o rei de Israel, estava fugindo do seu filho Absalão, por uma questão perigosa, estava havendo guerra. E então houve o conselho de Uzai e Aitofel. E segundo a palavra do Senhor, era para Davi fugir. Isso nos faz entender que muitas vezes a vitória está na fuga. Por exemplo, Davi fugiu da sua fortaleza em Jerusalém e ganhou tempo em uma guerra com poucos homens. Isso está em 2 Samuel 18, de 6 a 8. Vemos também lembramos o caso de José do Egito,
que fugiu dos braços da mulher de Potifar e ganhou o mundo de então e salvou a sua própria família, e foi propósito de Deus essa fuga. Moisés também fugiu do conforto do Egito e salvou o povo de Israel da escravidão. Nós vemos isso na palavra de Deus em Êxodo 2 e Hebreus também de 1 a 20, Hebreus 1 de 23 a 29, onde fala dos heróis da fé. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos fugir de certas situações. A palavra de Deus no Novo Testamento, nas cartas de Paulo especificamente, nós vemos várias advertências da palavra de Deus, como por exemplo, fugir da idolatria, fugir da imoralidade, fugir de contendas e fugir de tantas coisas. O que significa isso? Salve a sua vida. Então, irmãos, nós estamos aqui agora para ouvir a palavra do Senhor, e neste momento nós queremos cantar um hino de louvor ao Senhor, no novo canto do nosso inário, novo cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil, número 205, o amor que chama. Nós vamos cantar este hino em louvor a Deus. Vou procurar aqui no meu inário, só um minuto e estaremos chegando lá. O amor que chama. Diz assim a palavra, a melodia. Não vos demoreis, Jesus vos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos chama, Ele acalma a vossa dor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão alcança quem confia no Senhor. Não vos demoreis e sem tardança recebei o Redentor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, Jesus foi morto em lugar do pecador. Não vos demoreis, real conforto quer vos dar o Salvador. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que por nós morreu na cruz. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ter agora, irmãos, um momento da reflexão da palavra do Senhor. Gostaria, mais uma vez, de orar, pedindo a Deus que nos conduza nesse momento, iluminando o seu servo, pastor de Araújo, para leitura da palavra, como também para a apresentação da mensagem. E o diácono Josimar vai fazer esta oração, pedindo a Deus esta graça que tanto necessitamos. Amém. Pai, graças te damos, Senhor, nesse momento especial. Estamos aqui diante da tua preciosa presença. Rogamos, Senhor, nesse momento, que o Senhor fale conosco aquilo, ó Pai, que é tão importante para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento enquanto igreja do Senhor. Pai, fala o nosso coração de uma forma especial.
Fala também, Senhor, ao coração daqueles que estão nos vendo agora pelas mídias sociais. Que a tua graça, que tanto carecemos, seja aquela nessa noite a nos alcançar, nos enchendo, Pai, de alegria, nos enchendo de esperança e nos levando a crer no Deus que é sempre soberano. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós te agradecemos, em nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Queridos, isso aí, meu muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, nesse domingo de culto de adoração ao Senhor, e hoje aqui fazemos reunidos e transmitimos a você aquilo que estamos vivenciando neste local, e o nosso desejo é que você também esteja vivenciando um culto aí onde você está. É muito bom saber que você participa conosco desse momento, e eu agradeço de coração as pessoas que estão ligados e sintonizados por este canal, nesse culto de adoração ao Senhor. No final, irei fazer referência a esses irmãos queridos que participam comentando, fazendo pedido de oração, de uma forma tão carinhosa, contribuem para este ministério, à distância hoje, por uma questão de necessidade. Como os irmãos perceberam pelo cântico, o nosso tema hoje fala de fugir, uma fuga de um lugar que pode nos destruir, alcançando a salvação em lugares seguros. O tema de hoje é preciso pressa. Sabemos que precisamos fugir de certas coisas, mas muitos demoram demais, e a sua demora põe em risco a sua própria vida e põe em risco a vida daqueles que dependem de você. Eu quero convidar então para que você possa acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor, que encontra-se no livro do Gênesis, no capítulo de número 19, nos versículos que vão do 15 ao 17. Nós vamos ler apenas esses versículos inicialmente, e ele norteará a palavra de Deus para o seu coração. Gênesis no capítulo 19, a partir do versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-nos e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando tirando fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Esta é uma palavra que eu quero trazer para nós nessa noite, para responder uma pergunta: por que demoramos tanto a abandonar aquilo que é lugar de nossa destruição, ou a situação de nossa destruição? Por que as pessoas demoram tanto a parar de fumar, sabendo que o fumo pode destruir a sua própria vida? Por que as pessoas demoram tanto a parar de beber de uma forma compulsiva, sabendo que aquela bebida vai destruir a sua vida? Por que é que nós nos acostumamos com coisas que nos destroem? Uma reflexão como essa nos leva a pensar que há algo muito maior do que a racionalidade do homem. Qualquer homem racional que dependesse apenas da racionalidade, rapidamente perceberia o perigo e se afastava dele. Mas o homem preso pelo pecado e os anseios mundanos são capazes de se prender e se deter em coisas que são aquelas coisas que vão destruir a sua própria vida. E nós temos aqui o exemplo de um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão, tinha tudo para levar consigo um testemunho poderoso de fé, mas ele optou em morar nessa cidade, a cidade de Sodoma, uma cidade onde o pecado era abundante, onde as pessoas eram perversas, e ele agora está morando naquele lugar. E este homem, que é chamado de justo, em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7, assim diz: se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, por que que este homem, com esse rótulo, essa categoria de justo, não teve presteza para se livrar rapidamente de um lugar
aonde havia uma prostituição e havia uma depravação tão profunda que as suas filhas não encontraram um homem de verdade para casar. E ele não conseguiu isso, porque a sua justiça não era suficiente para livrá-lo da condenação. Povo de Deus, não há um justo sequer suficiente para livrar-se da própria condenação. E se o Senhor não estiver ali, se o Senhor não estiver ali para pegar através dos anjos com as próprias mãos e tirá-lo com força, e o texto diz, porque o Senhor é misericordioso, ele teria perecido naquela cidade. E eu quero que você pense na sua vida. Se o Senhor não tiver misericórdia de você, por mais inteligente que você pensa que é, você não será capaz de se livrar dos perigos que lhe cercam. Ele não tinha condição de sair daquele lugar para livrar a própria vida e a vida da sua família. Quando os anjos chegam naquele lugar, ele está sentado na beira do portão, dando a entender que ele tinha alcançado, obtido algum destaque nos cidadãos daquela cidade, mas não o suficiente para influenciar as pessoas, nem transformar a sua vida. Prestígio não é suficiente, a inteligência não é suficiente. Nós precisamos entender que se não for a bondade de Deus, através da sua misericórdia, nós não seremos capazes por nós mesmos de fugir dos perigos que nos cercam. Perigos de morte, perigos de destruição. E o poder de Deus, então, está ali agindo para livrar este homem da sua própria destruição. Então, meu querido, a sua justiça não é suficiente para livrar você da condenação. Não há um sequer, se não for pelos méritos de Cristo, que seja capaz de por si mesmo livrar-se da condenação que lhe espera. Se a condenação de Ló era a destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição do homem é o inferno, e se nós não fugirmos dele e caminharmos em direção ao monte, em direção ao Senhor, e caminhar em direção ao céu, aonde encontraremos a salvação, todos nós estaremos condenados. Todos estarão. Nenhum sequer escapará. O texto ainda segue em frente. No versículo 12 nós podemos ver que Jó, mesmo justo, ninguém acreditava nele. Se você ler o versículo 12, disse que então os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui, genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tem na cidade, tira-os daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ela tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros, que iriam se casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros achavam que ele estava brincando. Jó estava tão acostumado com aquela cidade perversa, que quando ele resolveu falar, as pessoas não acreditou mais que ele estava falando sério. Eu não sei se as pessoas acreditam daquilo que eles estão falando para você. E eu quero que você não duvide do que eu estou falando para você, porque eu estou falando uma coisa muito séria. Aquelas pessoas, elas acharam que era brincadeira, e muitas pessoas estão achando que as advertências do Senhor é uma brincadeira, e que nada vai acontecer. Mas saiba você que é muito sério. E Jó está falando para aqueles que se iriam casar com suas filhas, mas são chamados de genros. Eles não eram nem casados, mas o texto diz que já eram genros. Dá a entender que eles já tinham uma relação com suas filhas antes de casar. E essas pessoas que poderiam ter sido salvos, eles não foram, porque eles acharam que o que Ló estava falando era uma brincadeira. Então esse justo, o homem de Deus, já não tinha uma palavra crível, ao ponto das pessoas levarem a sério a gravidade da notícia que ele estava trazendo. E eu espero, meu querido, que você nessa hora possa levar muito a sério o que nós estamos falando. De fato, se não fugirmos deste mundo pecaminoso, um dia o Senhor virá com juízo, e aqueles que ainda fizerem parte dele serão destruídos. Mas aqueles que atenderam a voz do Senhor e saíram em direção aos montes em busca de refúgio no Senhor, eles encontrarão a salvação. E esses genros que ainda não eram casados
não levaram a sério aquela mensagem. E talvez pessoas da sua família não tenham levado a sério as palavras que têm sido ditas a elas, porque não considera mais crível aquilo que você está falando. Ele era um homem justo, mas ainda era apegado a este mundo. E o texto diz que os anjos tentavam levá-lo, mas ele demorava. Mas ele se apegava e ele não queria ir. A Bíblia diz que já ia amanhecendo e os anjos insistiam com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém ele demorava. Então os homens pegaram pela mão dele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Se dependesse dele, ele estaria na sua demora debaixo do fogo que logo viria. Mas a boa mão do Senhor os esforçou. Por isso a canção não é segura na mão de Deus e vai. É Deus segurando na nossa mão e nos tirando do inferno e nos levando para lugar seguro. É sempre a mão de Deus que nos segura, nunca a nossa mão, mas é a mão de Deus. A mão de Deus que segura e nos tira e nos leva e nos salva, colocando no lugar seguro. Mas tudo em nós, em nosso coração, vai gerar amorosidade, o desejo de ficar, mesmo em um lugar tão perverso, um lugar onde as suas filhas não têm um homem sério para casar. Ele preferia ficar. Ele preferia ainda ficar. Mas se ele ficasse, queridos, ele seria destruído. E infelizmente a sua demora também provocou uma reação no coração da sua esposa, que dependia de um homem ágil. A sua esposa dependia de um homem que tomava decisão rapidamente para não ver a sua família ser destruída. E por causa da sua morosidade, do seu testemunho de fraqueza, a Bíblia diz que a sua mulher olhou para trás. E a mulher de Ló, ao olhar para trás, a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. E por maior que seja a ironia, que Jesus disse que nós devemos ser sal da terra, aquela mulher se tornou uma grande pedra de sal. Mas o sal na salina, um sal sem ser triturado, um sal aglomerado como uma pedra que nada poderia fazer nesta terra. Ou nós temos o sal na salina como a mulher de Ló, ou temos o sal no saleiro como muitas pessoas que não fazem diferença neste mundo, porque se colocaram dentro do seu saleiro. Ou seremos verdadeiramente o sal da terra, não mais uma pedra, mas uma pedra triturada. E essa pedra triturada, ao tocar o solo, ele produz que o mundo seja livre da corrupção e possa encontrar a saúde que o mundo precisa ter. Não seja como a mulher de Ló, uma grande pedra de sal na salina, mas seja uma pedra pequena de sal, triturada, tocada no solo para produzir transformação na vida de todos aqueles que transitam por este lugar. Nessa noite falamos da história de Ló, um homem que é chamado de justo, mas a sua justiça não era suficiente para livrá-lo da condenação. A sua justiça não era suficiente para que os outros acreditassem nele. E a sua justiça não era suficiente que o livrasse do apego deste mundo, olhando sempre para aquela cidade como um lugar indispensável para morar. Que Deus possa ter misericórdia de nós. E nas vezes que você sabe que tem que agir e não tem feito isso, que o próprio Senhor te segure pela mão e faça sair, e faça agir. Eu falo para você, homens, não sejam fracos, homens de Deus, não sejam indecisos. Quando o Senhor trouxer uma mensagem para você, como foi essa para esses anjos, hajam com agilidade. Não fique em dúvida, porque se você vai pôr dúvida no coração da sua esposa, e ela vai olhar para trás, e quando ela fizer isso, ela vai ficar para trás. E Ló seguiu em frente com as suas 2 filhas, mas nunca mais viu a sua mulher. E poderia ter sido diferente. Aliás, era um lugar que Ló nunca deveria ter ido. E se você sabe disso,
E se há um lugar que você sabe que você nunca deveria ter ido e você está, saia enquanto é tempo. E que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Que Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus, irmãos, nós ouvimos aí a palavra, o alimento espiritual, que é verdadeiro alimento, como disse o apóstolo Pedro, para a nossa vida espiritual. E queremos ainda louvar ao Senhor cantando mais um hino, agora um cântico que nós conhecemos, não está no nosso hinário, mas é bastante conhecido pelo povo de Deus, que fala de gratidão. E diz assim, vou cantar aqui, com a graça de Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos abençoar a sua vida nessa hora. Depois vamos fazer referência a algumas pessoas que estão comunicando-se aqui. Eu não vou ter o nome de todos, elas passaram aqui nos comentários, mas o meu desejo de abraçá-las. Mas eu quero orar e abençoar a sua vida, onde você estiver nesse momento. Querido Deus, diante de Ti, Senhor, estão os Teus filhos. Nesses momentos eles estão, ó Pai, desigrejados, porque não estão na igreja local, mas não sem igreja, porque eles fazem parte da igreja viva do Deus Todo-Poderoso. E eu rogo que o Senhor os acolha, que o Senhor os livre dos perigos. Faça aquilo, Senhor, que eu não posso fazer agora. O Senhor, como pastor soberano e supremo, bom pastor, faça, Senhor, aquilo que eu não posso. Acolhe as tuas ovelhas, livra-as do perigo, ajunta-os no teu aprisco, Senhor. Livra, ó Pai, dos perigos que nos assediam, Senhor, e os façam fortes neste mundo, Senhor, não comungando com ele, mas transformando este mundo pelo poder da renovação das suas mentes. Agora que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre vós nesta hora, sobre nós aqui reunidos, e sobre todo o teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, povo querido. Nós temos pessoas de Brasília, a Sara está assistindo, Moisés, a Elba, temos pessoas de Campina Grande, a irmã, minha prima, também está assistindo lá em Campina Grande, a minha família aqui em Caicó, toda assistindo, o Raimundo Lopes lá em Camboriú, no Rio Grande do Sul, pessoas de várias partes do Brasil estão ligados aqui, a irmã Marta Vasconcelos, minha prima, aí de Campina Grande, e eu louvo a Deus pela sua vida, irmã Neide Dantas, também está ligado aí na nossa transmissão, a Zelândia Figueiredo, minha prima querida, que sempre está ligada aí fazendo parte desse projeto. Eu não estou vendo ainda aqui os demais, porque passaram aqui na mensagem. A Maria Divina está assistindo, entrando agora. E eu quero desejar a você, o Rubinilton, está vendo aí, assistindo a palavra Zênia Figueiredo. Aí, meu irmão Miguel, a família toda está ligada conosco. Amém. Aqui, viu? Eu acho que a sua família também. E você pode fazer sua saudação aí. Pode mandar sua saudação aí a essas pessoas maravilhosas. Há o Maurílio aqui de Caicó, Maurílio Fernandes, esse irmão amado, sempre ligado também, participando conosco.
Amém, glória a Deus. Então, irmãos, mais uma vez queremos agradecer a sintonização de vocês conosco. Acredito que também minha esposa e Zurizadá, que estão aqui em Caicó, estão ligados na nossa programação. Vai a nossa saudação para elas, e não só para elas, mas para todos os demais que estão conosco nesse momento. E que Deus nos abençoe, nos encoraje, nos dê coragem e força e vigor para prosseguir olhando para Jesus, sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé, onde a Bíblia diz que ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra de Deus e intercede por nós. Amém. Nós também almejamos essa glória futura, e por causa da glória que nos é dada, a alegria em Cristo, é que também nós suportamos as provações e seremos sempre vencedores, porque em Cristo somos mais que vencedores. Deus nos abençoe com a sua presença. Amém. Amém, querido. Se você não assistiu do início, você pode fazer isso logo após essa transmissão. Ficará gravado e você poderá fazer isso. Para terminar, para que vocês possam ver o nosso apoio, o diácono Josemar também se despede de vocês. Que Deus vos abençoe.